todo o Brasil. E aí, salve, salve monarquistas de todo o Brasil, beleza? Rodrigo Brasileiro falando. Live começando. Opa, tem vários recursos aqui, que beleza. Deixa eu chamar já o Alexandre para participar. Galera que tá entrando, uma boa noite. Alexandre? Opa, tudo Tudo bom? bem? Olha só, coloque seu celular na posição vertical, porque isso é padrão. Vertical? É, Tá, peraí. É porque aí, deixa eu, é porque aí fica mais difícil. Tá, peraí. tô vendo aqui vários É que eu recursos. botei aqui eu botei aqui num suportezinho. E aí, Tá cara? bom assim? Eu fico Tudo sempre tranquilo? trabalhando, né, cara? Tudo bom, Alexandre? Você tá Tudo bem? ótimo. E você, Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje é uma live super especial, porque pela primeira vez a gente conversa com um cientista político de verdade, né? Eu sou daqueles que só dou pitaco, mas não tenho conhecimento técnico para falar, então falo as minhas bobagens, mas hoje a gente traz uma pessoa que tem um conhecimento técnico para falar. De um tema que é muito importante, um tema muito recente, que é o chamado golpe do parlamentarismo branco, né? Então eu vou pedir, Alexandre, primeiro que você se apresente aí para o público que está nos vendo. Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas, Daniel. Eu sou Alexandre Puchan, eu sou formado em Ciências Sociais pela UF e mestre pelo IUPERJ, aqui no Rio de Janeiro, que é ligado a Cândido Mendes, pelo menos era antigamente, né? E eu sempre estudei partido político e sistema eleitoral. A minha graduação eu comecei a estudar o processo de fusão partidária, que foi a criação do PPB, e eu continuei com esse mesmo objeto no meu mestrado. E aí, desde então, eu venho continuando estudando, já participei de partido político, já fui pré-candidato uma vez lá em Niterói, há um tempo atrás, para poder entender um pouco como é que funciona a máquina partidária por dentro, né? Porque uma coisa é a gente lendo, né? Que o cientista político ele fica lendo, 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 lendo. Outra coisa é você estar lá dentro, você viver o partido lá dentro. E aí foi uma experiência. Eu não cheguei a ser candidato, eu fui pré-candidato, mas aí teve um rearranjo de número de vagas, e aí acabou que nesse rearranjo eu aproveitei para sair, já que eu não tinha a intenção de concorrer, de ser o político, né? Eu queria aprender um pouquinho. Então é mais ou menos isso. Aí eu estou chegando aí no movimento, né? Eu sou monarquista desde 93. 93 foi quando eu votei, mas eu sou monarquista antes de quando eu votei, né? Alexandre, você Eu quer sempre denunciar a achei idade, que... cara? Quer Hã? denunciar a idade, cara? Eu sou um cara experiente, digamos assim, né? Que nem jogador de futebol fala, né? A gente é um pouco mais experiente, então, assim, desde criança eu tenho uma paixão pela monarquia. Eu vi o casamento da princesa Diana, aquela coisa toda, aquela pompa toda, né? Eu acho que aquilo ali influenciou um pouco, né? Mas, assim, o grande lance era que eu queria ver o meu país melhor, né? Foi para isso que eu fui estudar ciência Sim. política, né? Eu sempre quis um país melhor do que eu lia nos livros de geografia e de história. Alexandre, uma coisa. Então é mais ou menos assim. Como Ah, agora o que está muito em voga é essa discussão do parlamentarismo branco, tem muita gente que está no movimento e às vezes não sabe a diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Quando você já sei que você já deu aula, quando você dava aula sobre isso, como é que você explicava a diferença entre o é, parlamentarismo, seja ele republicano ou monárquico, para o presidencialismo? o grande pivô
é o papel do presidente nessa história. Então, por exemplo, o presidente ele é líder do executivo, ou seja, ele que toma as atitudes de governo e ele que representa o Estado. Quando você tem o parlamentarismo, você tem uma divisão de papel. O presidente, né, ou o que seja, porque você tem o semipresidencialismo também. Então, o presidente ficaria responsável por toda a área de relações internacionais, enquanto o primeiro-ministro, que em geral ele é o líder da maioria, ele que assume o papel executivo. Então, se você tem, por exemplo, na monarquia, você vai ter o rei, por exemplo, a monarquia britânica. Você tem a rainha, que ela faz todas as relações internacionais da Inglaterra, do Reino Unido, para falar corretamente, enquanto o primeiro-ministro é o cara que toca a política, o dia a dia da política. Então, você tem uma vantagem da monarquia britânica em relação, por exemplo, à nossa passada, é que você tira da figura do rei a paixão política. Então, quando o povo está bravo com o político, ele não está bravo com o rei, porque o rei ele não interfere, né, no cotidiano da vida política. Ao contrário de quando nós tínhamos Dom Pedro II, que ele tinha uma posição definida, né? Ele, a Isabel, eles tinham posições definidas contra a escravidão e lutavam contra isso. E isso teve como característica, né, a ira da política sobre o rei. Então, assim, dentro da monarquia inglesa, eles tem 12 séculos que eles estão no poder. É sobreviver. Então, eles estão ali para sobreviver e eles vão sobrevivendo e se adaptando e se modelando, se moldando aos tempos para que eles possam, então, continuar no poder. Então, assim, você tem o primeiro ponto que você vai ter é que a monarquia, você vai ter um rei que tem um papel separado do primeiro-ministro. No presidencialismo puro, você vai ter o presidente, ele faz as relações internacionais, você viu agora o Bolsonaro voltando dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ele é o líder do governo, ele toca a política pública, né, as discussões políticas, ele manda os projetos, é ele que toca. Por mais que ele tenha líder na Câmara e líderes no Senado, o governo é o governo Bolsonaro, não é o governo dos líderes. Então, essa é que é a principal diferença. Alexandre, se tiver alguma dúvida... E você, como cientista político, como é que você analisa hoje, por exemplo, essa visita do Rodrigo Maia ao rei da Espanha para discutir parlamentarismo, concomitantemente a manobras do Congresso e do Senado para controlar o orçamento, e a gente sabe que se você controla o orçamento, você governa, porque você não tem como governar se você não tem dinheiro para executar uma medida pública. Você acha que é elegante um presidente da Câmara, não estou dizendo que seja ilegal, tá? Mas assim, é uma situação elegante, fidalga, você discutir com um chefe de Estado estrangeiro uma mudança no sistema político do país, sem essa ampla discussão com o povo, sem esse contato com o presidente da República, ou ele poderia ser um pouco mais polido? Foi um ato extremamente deselegante, né? É aquela famosa faca pelas costas, né? Mas assim, tanto é que depois o rei da Espanha pediu desculpas ao Bolsonaro no Uruguai, quando teve a posse do novo presidente, né? Porque foi na embaixada, o Rodrigo Maia foi tratado como um primeiro-ministro, né? E eles colocaram lá na hashtag parlamentarismo. Colocaram? Não sabia. Foi a embaixada da Espanha. Eles colocaram hashtag parlamentarismo, entendeu? Então, assim, mas assim, o grande X dessa questão é que você discutir o parlamentarismo no Congresso brasileiro é a mesma coisa de que você, por exemplo, está assistindo televisão na sua casa, o sofá está te incomodando, e aí ao invés de você trocar o sofá, você troca a televisão. Porque aí você bota uma televisão maior e pode ver deitado no chão.
Você está entendendo? Porque o problema todo é que o nosso sistema eleitoral, ele é desenhado, né? A gente, quando estuda ciência política, a gente estuda como se desenha um sistema eleitoral, as consequências de um sistema eleitoral. O desenho do sistema eleitoral brasileiro, ele proporciona a fragmentação partidária. Então, você tinha o número de partidos no Brasil foi de 3 para 28. 3 para... Então, assim... tempo. Desde o golpe da republicano? redemocratização até hoje. Então, você tem... Antigamente, no regime militar, era PMDB e Arena. Eram 2. Então, você saiu de 2 partidos para 28. Para você ter uma ideia, o partido do Bolsonaro, o PSL, quando ele foi eleito presidente, que era o maior partido do Congresso, tinha 50 votos. Isso se você considerar a fidelidade partidária. O que é a fidelidade partidária? É o deputado votar de acordo com a liderança. Porque existe, por exemplo, o Bolsonaro é um que nunca seguiu a liderança. A liderança política do Bolsonaro dizia, vote sim, ele ia lá e votava não. Entendeu? Porque como o voto é... Ele foi eleito presidente. Não, assim, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, dentro de um sistema que você tem bicameral, você tem o Senado e você tem a Câmara Baixa, que é o Congresso, né? Então, se você precisa passar uma lei, você precisa de, no mínimo, 250 votos. Né? 251 votos. E se você vai passar uma emenda constitucional, são 309. E o maior partido do Congresso tinha 50. Então, como que você vai governar com 50 deputados? E isso, estou dizendo, se os deputados forem fiéis. Imagina que se fossem 50 Bolsonaros. Você ia dizer para votar assim. O PSL rachou, né? Hã? O PSL rachou, então... Sim, ele rachou por outros motivos. Motivos internos que não são republicanos, dizer em público, né? Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o problema não está no presidencialismo. O problema está que você tem um presidencialismo junto com o sistema eleitoral que não favorece, né, a formação de maioria. Porque todo governo, você vai ver, na França, o governo perdeu a maioria, cai todo mundo, chama novas eleições. Na Inglaterra, o líder perdeu a maioria, derruba. Porque se você não tem maioria, você não consegue implementar as políticas públicas que você disse que ia fazer na campanha. Então você diz na campanha, eu vou construir escola. Aí o Supremo vai dizer assim, não, para você construir escola, você tem que aprovar no Congresso. É o caso do Bolsonaro querendo privatizar a empresa estatal. O Congresso, o STF disse assim, só se passar pelo Congresso. Ele tem um Congresso? Não. Ele não vai conseguir privatizar. Ele vai conseguir privatizar as derivadas das empresas, as subsidiárias. Mas a própria empresa, provavelmente ele não vai conseguir privatizar. Provavelmente ele não vai privatizar o Correio. A Petrobras ele não privatizaria. Entendeu? Todas essas grandes empresas, porque ele vai precisar do apoio do Congresso. E como você bem mesmo ressaltou, o Congresso está na mão do Rodrigo Maia. O Congresso não está na mão dele. Ele não tem nem a Câmara, nem o Senado. Ele, na ciência política, o que a gente chama é de presidente minoritário. Tá? Então, assim, ele é um presidente que tem 50 votos, 100 votos. Quando ele fez a campanha, ele disse que ia buscar apoio da bancada ruralista, que tem bastante votos. Ele disse que ia buscar apoio da bancada evangélica, que tem bastante votos. Ele disse que ele ia construir a maioria dele ad hoc. Ad hoc, em ciência política, se chama aleatoriamente. Ou seja, dependendo da questão em pauta, ele ia buscar os deputados que defendessem aquela questão. Você está entendendo? Estou entendendo. Alexandre, então uma coisa. Então,
pelo que eu pude entender, e eu acho que o público que está vendo, a gente está com uma boa audiência, é que o modelo presidencialista, ele é um modelo que ele tem algumas limitações em termos de governabilidade, seria isso? Sim. Dado principalmente, olha só, principalmente quando você tem um sistema partidário que permite uma pluralidade de partidos, porque o sistema eleitoral ele pode ser distrital, distrital misto, ou ele pode ser representativo. O brasileiro ele juntou o presidencialismo com um sistema representativo. E essas eleições agora terão regras, mas até então os partidos minoritários faziam um acordo com os partidos maiores para que não tivessem regras de barreira. Então, assim, existe uma regra. Você tem que ter 500 mil votos e precisa ter em 9 estados. Representação em 9 estados, ou ter voto em 9 estados. Então, às vezes, o partido não tem voto em 9 estados. Por exemplo, o PV, ele era muito forte no Rio de Janeiro. Aí ele era muito forte no Amazonas, por causa do Chico Mendes, ou no Acre. E aí você vai ter 3 deputados federais do PV. E aí, como a gente não tinha uma barreira, porque os partidos pequenos faziam um acordo com os partidos grandes, simplesmente esses caras conseguiam acessar ao poder. Então, quando você acessa ao poder, você tem fundo partidário, você tem o fundo eleitoral, você tem verba de gabinete, você tem... Só verba de gabinete para um deputado federal são 110 mil. Caramba, 110 mil? Fora 110 mil, ele pode ter 23 funcionários e gastar 110 mil. Então você decide, você pode dar DAS 1, DAS 2, DAS 3, vários níveis de DAS, que são diferentes níveis salariais. DAS é uma qualificação, é um artifício que o... Seria um adicional do salário. Um adicional do salário. Não é só adicional de salário. Eu posso contratar um cara que não é funcionário público para trabalhar como, por exemplo, chefe de gabinete. Então ele ganha um DAS. É uma maneira que o governo tem de contratar pessoas fora da administração. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Jesus, o que eu fiz aqui? Eu vou descobrindo, eu vou tentando descobrir aqui. Pronto. Então, o nosso sistema eleitoral, ele é proporcional. E ainda é em 2 turnos. Então, quando a eleição ela é em 2 turnos, ela tende a dividir mais ainda o número de partidos, porque pensa o seguinte, se eu for um cara de extrema esquerda, PSTU, contra burguês, vote 16. Você já deve ter ouvido isso 1000 vezes. Já. Né? Tá na sua cabeça. É o Ciro Garcia. Ele era o líder do Sindicato dos Bancários. Então, esse Ciro Garcia, ele é um cara extremado. Então, o extremo, ele pega o voto de protesto e ele pega o voto do extremista. Então, eles conseguem criar um nicho de mercado. Então, os partidos eles tendem a se dividir para conseguir gabaritar, através do número de votos, o apoio no segundo turno. Então, eu consigo o máximo de votos possíveis no primeiro turno, para que eu possa, no segundo turno, negociar com o cara que está na frente uma secretaria, entendeu? Um terceiro escalão, várias chefias bem de níveis baixos, de DAS de R$1.000. Pouca coisa, mas assim, é um cargo político. Você está ocupando espaço. Então, por exemplo, o Partido Verde ele vai ocupar o quê? A Secretaria de Meio Ambiente. Marcha da Maconha. Vai ocupar... vai ocupar o INEA, vai ocupar todos esses órgãos de florestamento, de água, de meio ambiente, ele vai indicar os seus... Porque a gente vê o prefeito, você vê o secretário, mas abaixo deles existem vários cargos em comissão.
Então, eu posso indicar 30 pessoas, 40 pessoas em cargo de comissão, desde um chefinho que nunca vai trabalhar, até um diretor, ou então um assessor da presidência de um órgão estatal, estadual ou municipal. Alexandre, Então, você... Opa. Pode concluir, perdão. Pensei que você tivesse concluído. Pode falar. Então, você acha que a proposta de um parlamentarismo para o Brasil seria interessante? O Brasil já teve uma experiência parlamentarista um pouco antes de 64. Queria que você versasse sobre isso e como o parlamentarismo ele poderia ser útil para o Brasil e se faria diferença ser um parlamentarismo republicano ou monárquico. Vamos por parte, que eu fiz 3 perguntas, mas fiz um pupurri de pergunta. Deixa eu ir assim, deixa eu ir por partes. Igual o Diogo aqui, por partes. Foi aquilo que eu estava falando. Aquilo que eu estava falando. Se você fizer um parlamentarismo sem uma reforma no sistema eleitoral, você vai continuar tendo esse mesmo problema. Então, aí eu te respondo, tanto faz ser um parlamentarismo ou presidencialismo, se você não mudar o sistema eleitoral. O sistema eleitoral é que é o principal problema do Estado brasileiro, porque o sistema eleitoral brasileiro não favorece a criação de maioria. Porque, deixa eu tentar só te explicar isso. Se eu consigo dividir em 28 partidos, pensa o seguinte, são 28 líderes de legenda, são 28 partidos que vão receber ajuda financeira, são 28 partidos que vão dividir o bolo das eleições, 3 bi. Se você tem um sistema eleitoral que divide para 3 partidos, digamos, um de centro, um de esquerda e um de direito, chegando lá em 64, PSD, UDN e o PTB, você tinha 3 partidos, o PTB era a esquerda, o UDN conservador e o PSD era o partido de centro. Se você divide em 3 partidos, 25 líderes partidários vão perder toda essa máquina. Você já imaginou você perder uma máquina? Né? A teta seca, né? Você acha que o político quer isso? Não. Eu acho que não. Por que a reforma eleitoral nunca passa no Brasil? Porque na hora que você passar uma reforma eleitoral, tornando o nosso sistema mais razoável, você vai ter um prejuízo gigantesco. Então, um líder de um pequeno partido como o PSL, o bispo que é do PSC, que é do Witzel, né? Foi o grande triunfo. Eu esqueci o nome dele, ele é um bispo que ele foi candidato pelo PSC a presidente da República. Eu esqueci agora o nome dele. Não foi um que falaram que soltou um pum no Jornal Nacional? Eu não ia falar isso, mas foi. Ele soltou mesmo pum? Soltou, tem no YouTube. Quem nunca, né? Quem nunca? Você tá lá, tá aquela... Tem que liberar, deixa o espírito, né? Deixa o espírito agir, né? Deixa fluir. Então, assim, a reforma eleitoral, ela é muito difícil do sistema eleitoral, porque ela é feita pelos próprios políticos. E o político, ele tem muito medo de uma mudança no sistema eleitoral e ele perder todo o capital que ele criou em cima do nome dele. Porque se você cria só 3 partidos, um de centro, um de esquerda, um de direita, você vai ver que o PSTU vai ter que se aliar ao PSOL, que vai ter que se aliar ao PT, vai ter que se aliar à Rede, ao Podemos, porque eles são de esquerda, né? O PSL vai ter que se unir com o Arena, com o PSC, com mais o PRTB, porque eles são de direita. É Pastor Everaldo o nome, das pessoas que Pastor Everaldo. Um Beveb aqui está com um brasão bacana. Não sei, acho que representa algum círculo. Foi o Pastor Everaldo. Pode
continuar, por favor. O pastor Everaldo vai lançar agora uma candidata juíza também a prefeita do Rio de Janeiro. Eu li hoje. Então, assim, o que aconteceu? Vamos lá para 64. Antes de 64, foi em 61. O que aconteceu só para... Eu não sei se todo mundo sabe, mas naquele presidencialismo de antes do golpe militar, né, o presidente ele era eleito diferentemente do vice-presidente. Então, assim, você tinha uma chapa para presidente, você competia presidente e você competia para vice. E aí os dois que ganhassem era o presidente e o vice-presidente. Não era igual a hoje, que você vota no Bolsonaro e o Mourão vem junto. Era separado. Então, a UDN, ela lançou o Jânio Quadros. E o PTB lançou para vice o Goulart. Então, o Jânio Quadros, ele assumiu. O Jânio Quadros, ele tem uma característica muito parecida com a do Bolsonaro, né? Ele é o presidente que veio para limpar a corrupção, tanto é que o lema do Jânio Quadros era a vassourinha, que ele ia varrer a corrupção do país. Era um governo de austeridade fiscal, igual o Bolsonaro, porque o presidente anterior, né, que era veio o nosso ditador, que foi eleito presidente até 54, e depois veio o Kubitschek, que gastou a rodo. Então, ele gastou, levou a inflação a níveis altíssimos. Então, o Jânio Quadros... Você fala que ele gastou muito... Só uma curiosidade minha. O Juscelino Kubitschek, ele gastou muito com coisas importantes, com infraestrutura, ou foi obras mais faraônicas? Por exemplo, Brasília foi uma obra que naquele momento... Ele dobrou a inflação. Para você ter uma ideia, ele dobrou a inflação. O Juscelino Kubitschek, ele dobrou. Ele levava tijolo. Ele levava tijolo para Brasília de avião. Você olha que coisa bem econômica, né? Você levar tijolo num avião para construir Brasília. Então, assim, ele fez um governo de gasto, de estradas, né? Aí foi aquele processo de industrialização, evitando importar. Aí trazia as multinacionais para cá. Uma multinacional como a Ford não iria vir para o Brasil, num país que não tinha estrada de asfalto, nós só tínhamos estrada de ferro. As nossas estradas de ferro já vinham sendo sucateadas desde a década de 20. Então, quando entra o Jânio Quadros, ele entra igual o Bolsonaro, querendo fazer, querendo economizar. Ele não tinha muito apego ao político, ele dizia que não era político, ele dizia que não tinha vínculo com um partido político, né? Tinham os outros partidos menores naquela época, mas os principais eram esses três que eu vim falando. E aí, numa situação de política externa, ele tenta, ao mesmo tempo, aderir aos Estados Unidos, né, com aquele apoio dos Estados Unidos para o desenvolvimento da América do Sul, mas ele, ao mesmo tempo, ele vai na Rússia, ao mesmo tempo ele recebe Che Guevara aqui no Brasil, dá medalha para Che Guevara. Então, essa política externa, ele dizia que queria jogar para todos os lados, né? Você vai ver isso no Bolsonaro também. De um lado ele vai no Islã, de outro lado ele vai em Israel. Numa hora ele diz que vai criar a embaixada em Jerusalém, na outra hora ele diz que é só uma representação, porque a indústria suína exporta demais e de frango exporta demais para o mundo árabe. Né? Não, e é muito difícil você conseguir. Se eu não me engano, o muçulmano não come derivado de suíno. Eles não, mas pro Oriente que eu falo, quer dizer, todas essas
Então, ao mesmo tempo em que ele, de um lado, né, porque tem que, para você produzir o alimento, o frango, no muçulmano, você tem que cortar de um determinado jeito, tem toda umas regras. E aí, quando ele foi lá em Israel e disse que no início ele disse que ia criar a embaixada, a bancada já ficou, né, de cabelo em pé com o Bolsonaro. Como é que você vai fazer isso? Então, tudo bem que o Bolsonaro ele está focando mais nos Estados Unidos e no mundo ocidental, mas o Jânio ele já tinha uma política muito solta. E aí, com isso, a gente estava em Guerra Fria, não pode esquecer que a gente estava no meio de uma Guerra Fria, e você estava também com o lado conservador à flor da pele, porque você teve, em 54, né, quando João Goulart queria aumentar o salário mínimo, você teve uma revolta dos quartéis, que foram os mesmos militares que depois viriam a dar o golpe, né, no governo João Goulart. Você tem os militares contra o aumento, porque se dobrasse o salário mínimo, o oficial ele ia ganhar menos do que o salário mínimo, o oficial militar. Então, eles diriam que ia desprestigiar a carreira militar. Então, naquela época eram coronéis, não eram generais. E aí, quando essa situação ficou insustentável, o Jânio Quadros simplesmente falou tchau, foi embora de Brasília, deu uma carta para o presidente da Câmara e disse, eu estou indo embora, às 3 da tarde você lê a minha carta de renúncia. E aí foi aquele alvoroço, porque ele estava em São Paulo, ele tinha dito que não ia voltar para a presidência, e o João Goulart estava na China. E aí os militares falaram, olha só, não tem como botar o João Goulart na presidência. Mas aí que está o que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, um coronel que ele era do Rio Grande do Sul, junto com Brizola, o nome dele era Machado Lopes. Ele não apoiou os militares. Ele criou uma cisão, porque o Congresso, os militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, eram contra a posse do Jango. E aí esse comandante, junto com o Brizola, ele não apoiou. Então você teve uma divisão do Exército. Então, para não ter um banho de sangue, porque o Brizola ocupou uma rádio, fez divulgação do golpe, é um movimento legalista que se chama. Pegou armas, deu para a população, disse que a população ia brigar, ia lutar, e etc e tal. Brizola, aqueles discursos, né, apaixonados, com uma retórica gigantesca. E aí ele assustou os militares, que não queriam, né, esse risco. E aí veio um político do Sul também, se eu não me engano, Raul Gila, eu fiz uma cola aqui, Raul Pila, desculpa o erro, Raul Pila, ele é um político do início do século XX, até a década de 60, quando ele abandonou a vida pública. Aí ele lutava pelo parlamentarismo, porque ele dizia que o nosso parlamentarismo, como nós éramos império, era muito bom. Então ele veio tentando, durante toda a vida política dele, criar o sistema parlamentarismo no Brasil. E aí essa foi a saída para botar o Jango no poder, desde que ele aceitasse, né? Desde que ele concordasse em seguir as regras, e aí colocaram ele como presidente, né? E botaram, foi o nosso presidente Tancredo Neves como primeiro-ministro. Foi o primeiro-ministro do nosso parlamentarismo. Alexandre, e esse modelo, ele durou quanto tempo?
Durou 2 anos e meio, porque eles tinham feito um acordo. Só em 65, que seria, quando teria o novo pleito eleitoral, seria um plebiscito para saber se o Brasil ia voltar a ser presidencialista ou ia continuar como parlamentarismo. Só que Jango, tendo a máquina política, tendo o poder, tendo os sindicatos, porque o PTB era muito forte nos sindicatos, ele conseguiu antecipar o plebiscito, e aí, quando ele antecipou o plebiscito, o povo votou pelo presidencialismo. E aí, logo após esse plebiscito, ele volta a ser presidente, e aí, um ano depois, ele é deposto. Porque aí vem os generais, que eram, lembra dos coronéis de 54? Viraram generais, e aí eles falaram, quando ele teve aquele discurso no Automóvel Clube, incentivando o baixo oficialato, o baixo do exército, os sargentos, os cabos, né? Como os praças, obrigado, os praças, ele acabou tendo como o start do movimento conservador, porque naquela época havia um risco do golpe, só que ninguém sabia se seria um golpe à esquerda ou um golpe à direita. Em 59 você teve a Revolução Cubana. Então tinha muito medo de que um país grande como o Brasil, virasse socialista, né? É um risco, né, para os Estados Unidos, é um risco para o mundo capitalista. Para a gente também, né? Imagina se a gente ficasse na mesma situação que a Venezuela, é um risco para a gente. Alexandre, agora uma coisa. Fala. Entre parlamentarismo republicano e parlamentarismo monárquico, ainda que os dois sejam muito assemelhados, qual seria a diferença entre eles? Olha, a nossa grande diferença é que quando a gente tem um rei, a gente tem uma estabilidade no Estado, na visão de Estado, porque o rei, ele é um estadista por natureza, né? Se você usar lá da ciência política do passado, do Platão, o rei filósofo, né? O que é o rei filósofo? É um rei que foi preparado para ser rei. É o que a gente vê, né? Se você pegar aquelas séries que falam sobre a monarquia, sobre Elizabeth, sobre Vitória, você vê como que a vida dessas pessoas ela é diferente da nossa vida, no sentido que eles são preparados a pensar o Estado, a pensar no povo, a pensar numa visão ampla. Olha quanto tempo que a rainha da Inglaterra está no poder. Olha quantos presidentes nós já tivemos. Nós já tivemos golpe, duas democracias, né? Risco de parlamentarismo, enquanto ela continua como referência dos valores da Inglaterra, das orientações, porque querendo ou não querendo, ela pode não impor, vetar, mas ela diz para o primeiro-ministro, esse é meu povo, é o meu povo, eu quero que você trate bem o meu povo, né? É o meu governo, eu permito que você governe, mas o governo é meu. Entendeu? Então, assim... Deixa eu aproveitar o seu conhecimento, que é a primeira vez que eu entrevisto um cientista político, né? Então a gente fica um pouco empolgado. Você acha que nos bastidores, apesar da rainha não ter assim, os poderes dela foram reduzidos, né? Antes ela podia demitir o ministro mais livremente, isso foi restringido. Mas você acha que nos bastidores a rainha Elizabeth, ela tem poder? Quando ela fala ali no reservado, você acha que ela faz? Sim, com certeza. Com certeza ela tem poder. Tem todo um ritual para você falar com a rainha, você tem que se curvar,
aquela porta grande, né? Aquele palácio gigantesco. Tudo isso são simbolismos que demonstram o poder dela, a imensidão do poder dela. Ele é apenas o primeiro-ministro. Ele sabe que ele sabe que um dia ele vai cair. A questão é quando. O primeiro-ministro não é eterno, mas o rei é. Você está entendendo? Então, assim, então, ele sabe que ele é perecível, ele tem um tempo. Então, quando ele fala com a rainha, ele começa a olhar o país de uma outra perspectiva que não só a perspectiva eleitoral. E claro que ela, de alguma maneira, né, ela diz o que ela quer, ela pergunta, óbvio, ela pergunta quais vão ser as suas propostas, etc. e tal. Mas, assim, não dá para supor que ele trate a rainha como se trata uma pessoa qualquer. Então, ela não tem o poder de veto, mas ela tem uma ascendência porque o trono pertence a ela. Entendeu? Alexandre, tem umas perguntas O aqui. Império Britânico, ela representa o Império, você está entendendo? Tem umas Você perguntas imagina aqui, você falar com uma pessoa... Eu não ouvi. tem umas perguntas aqui que estão interessantes, que também são minhas curiosidades. Fala. Para a galera que está entrando, pessoal, hoje a gente está num papo com um cientista político, Alexandre Pouchan, é isso o sobrenome? Que eu chamo de Alexandre Isso, Xerife. isso. E estamos num papo aqui. É o coloquial. A gente Pode hoje me chamar de xerife, não tem problema. A gente está numa discussão muito científica, né? Está muito rica. E no caso, assim, vamos fosforelar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para a realidade do Brasil, porque o tópico é tudo essa mobilização do parlamentarismo branco, né? Que, aliás, depois a gente tem que explicar para o público, né, o que é o parlamentarismo branco. E na Austrália e no Canadá, você acha que a rainha, por não residir lá, ela tem menos influência? Ou você acha que ali ela também tem influência? Ou fica difícil saber? Não, eu morei no Canadá por um tempo, quando os príncipes... eu morei justamente quando os príncipes foram casar, né? E a Kate e o outro príncipe que não é o Harris. William. Então, eles estiveram na cidade que eu estava. Você tinha que ver, a cidade parou. O Canadá parou para assistir eles. O Canadá parou. E, assim, o Canadá se sente pedaço do Reino Unido. Entendeu? Tanto é que quando eles quiseram, eles falaram que iam morar lá, o povo, né, lá eles têm uma coisa muito grande com impostos, né? Tipo assim, mas a gente vai ter que pagar a estadia deles aqui, a gente vai ter que pagar os seguranças dele aqui. Eles têm muito apego ao dinheiro, né? Tipo assim, eles têm uma noção de cidadania, tipo assim, tudo que o governo gasta é o meu dinheiro. Entendeu? Então, assim, não fica inventando moda, porque quem está bancando sou eu. Eles têm uma visão muito rígida em relação a isso. Então, assim, eu vejo que eles têm uma admiração pela rainha. A família real, ela é televisão o dia inteiro falando sobre a visita deles no país inteiro. Eles visitaram o país inteiro. É realmente cansativo a vida deles, assim, de ficar fazendo viagens e viagens e viagens, em eventos e eventos. Então, eu acho assim, eles fazem parte do Reino Unido, eles não concebem a vida deles fora do Reino Unido. Eles são partes integrantes do Reino Unido, entendeu? E eles têm a herança no sotaque, a herança nas leis, lá é indiscutível, assim, tirando Quebec. Quebec não, Quebec fala francês, porque tem né, era da França. Então, Quebec não, Quebec já tem uma atitude de rebeldia em relação ao Reino Unido. Eles querem se separar do Canadá, mas Quebec é muito pobre.
Eles Eles não tentaram, né? conseguiram. Eles nunca. Eles tentaram, mas eles não conseguiram. Né? É muito difícil sair, é muito difícil. Porque lá, você vê, eles criam regras novas, mas quando eu morei lá, por exemplo, eles não conseguiam criar uma lei para multar quem estava testando no celular, dirigindo o carro. Porque eles dizem assim, a gente nunca, a gente não tinha telefone celular, então não tinha lei para isso. Como é que você vai criar uma lei? Tudo que é novidade no Canadá, eles olham meio assim, tipo, peraí, lá as coisas. Lá, se você chegar para um canadense e falar assim, eu vou mudar tudo, ele não quer você. Se você falar assim, não, eu vou melhorar em 20% aqui, alguma coisinha, aí ele olha assim, ah, tá, você vai melhorar, você não vai mudar, entendeu? Então, isso é mentalidade conservadora. E falando em melhora, Eles não querem mudar. a gente já até me perdi aqui. Sobre o parlamentarismo branco, né, que é essa estratégia. Você consegue conceber um aumento do poder do presidente da Câmara sem o voto de desconfiança? Porque a impressão que eu tenho é o seguinte, para quem não sabe, o voto de desconfiança é quando o primeiro-ministro, no caso do parlamentarismo, ele perde a maioria e ele cai e uma nova eleição dentro do parlamento ela é feita. Como é que você analisa a Isso. gente tendo um parlamentarismo branco, né, que seria através do controle do orçamento, sem essa prerrogativa do voto de desconfiança? Uma temeridade. É uma temeridade, porque. E não, você está falando do orçamento, mas não é só do orçamento. De toda a política pública. Assim, todas as. O presidente Bolsonaro enviou uma medida provisória das carteirinhas gratuitas. Né? Ela caducou. O único grau de política pública que o Bolsonaro está conseguindo fazer é decreto. Né? Se a gente conversasse com o André vai dizer para a gente, não, Alexandre, existe uma coisa chamada hierarquia das leis. Um decreto só pode cair sobre uma lei enviada pelo Congresso. E aí, acima da lei, tem a medida provisória, tem a emenda constitucional, tem vários níveis de leis. Então, assim, um decreto não derruba um outro decreto. Tem que ser uma lei superior ao decreto. Acima do decreto, o Bolsonaro não faz nada. Pior do que o orçamento é simplesmente todas as políticas públicas. Por exemplo, o Bolsonaro tinha mandado uma lei de que você não precisaria publicar o balanço no jornal. Economizaria milhões para as empresas, porque cada folha de jornal custa uma fortuna e ninguém lê. A gente que investe em ação, você vai ler o balanço da empresa no site da empresa, no site de RH, de RI, né, de Relações com os Investidores. Ou então você baixa o PDF ou você vai no site da Bovespa. Mas aquilo ali é dinheiro para o jornal. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro deu o dinheiro das emendas para os senadores para votar a reforma da Previdência. Mas não deu, porque o dinheiro acabou, para os deputados. Os deputados deixaram a medida caducar, não aprovaram. Então, assim, pior do que o orçamento, porque assim, o orçamento ele é todo congelado, só tem 100 bi disponível, só tinha, porque agora ele já perdeu 17, né? Mas pensa o seguinte, o ministro das rodovias, né? Ele asfalta até o estúdio de televisão, se você deixar, ele tem o orçamento dele. O ministro da Medicina, né, de Saúde, ele tem o orçamento dele. O ministro da Cultura, ele tem o orçamento dele. Mas só que na hora de fazer política pública, o Bolsonaro não vai conseguir fazer nada, porque ele não tem maioria. Então, assim, esse parlamentarismo branco, na ciência política, a gente chama de presidente minoritário. Então, quando ele é um presidente minoritário, acontece nos Estados Unidos também. Porque nos Estados Unidos tem chamado uma coisa chamada
mid-term election, que é, a cada 2 anos, uma parte da Câmara ela é renovada. Então, muitas vezes o presidente, quando ele é eleito, ele tem a bancada, ele tem o Congresso, mas quando chega no mid-term election, se o governo dele não estiver sendo bom, ele perde a maioria. Então, por exemplo, por que o impeachment do Trump não passou? Porque ele perdeu a maioria na Câmara, mas no Senado ele tem a maioria. Então, lá no Senado não passa. O Bolsonaro não tem nem o Senado, nem a Câmara. É o Alacrumbe de um lado e o Maia do outro. Então, o que aconteceu com o Bolsonaro? Ou ele cede aos desvaneios dos dois, a vaidade dos dois, né? De excesso de poder. Quer dizer, todo aquele, o presidencialismo brasileiro na ciência política, do processo de redemocratização até o governo Bolsonaro, ele é entendido como um super presidente. Porque o presidente ele fazia tudo. O Collor governava por medida provisória, o Fernando Henrique também. Né? O Lula emitiu muita medida provisória. Então, e eles tinham muito controle do Congresso. Quem começou a perder o controle do Congresso foi a Dilma, quando teve o malvado favorito, que agora está lá descansando no Paraná, mas que lançou a filha dele como candidata, e foi a candidata que teve maior recurso do PMDB, que é o Cunha. A Daniele Cunha foi a candidata a deputada pelo PMDB que teve o maior orçamento, 1,5 milhão, que o partido depositou nos bolsos dela. Então, você veja que quando vem a Dilma com aquela incapacidade de dialogar... Você acha? Né? Você acha? Ela era extremamente autoritária. Você acha que ela não tinha uma boa... Ela era extremamente... E você acha que ela não tinha uma boa articulação de fala? Não, porque se ela era assim. Porque se uma coisa é uma coisa, não pode ser outra coisa que não é aquela coisa que não era. Você não concorda? Mas assim, a Dilma ela era extremamente autoritária, ela não queria negociar nada, ela não queria conversar com ninguém, porque o PT tem uma origem na ditadura, né? Você vai lá para Lenin, Stalin, eles negociam, eles dizem o que eles querem. E assim seja. Então, ela foi do movimento revolucionário da década de 60, etc. E tal. Então, ela tem essa estrutura de liderança, né? Ela tem a estrutura de liderança autoritária, né? Por mais que você tenha a corrupção, que nem você tinha o PT com o Lula, mas você via o Lula dia e noite abraçado com Renan Calheiros, com todos os líderes partidários, né? Não é só o dinheiro, as pessoas querem status também. Você está entendendo? Querem ser ouvidas. Não é só o dinheiro. É mais do que o dinheiro. Esses caras, dinheiro, eles já têm demais. Eles querem mais. Eles sempre querem mais. Mas eles querem uma coisa mais importante que o dinheiro, que é o status. Né? Eles andam com o ego inflado. Eu sou o presidente da Câmara. Eu sou o líder da bancada. Eu sou o líder do governo. Isso é status. Isso é poder, porque ele chega nos estados e diz, olha, eu sou o líder do governo no estado. Aí vem os prefeitos, os deputados estaduais, os vereadores. Olha a quantidade de gente que esse cara carrega. Você está entendendo? Compreendo. Então, assim, não é só o dinheiro. E aí, quando assim, para você, se você for colocar no Facebook, né, eu pensei assim, ele poderia dizer assim, o governo Bolsonaro acabou, parlamentarismo branco. Porque assim, desde que o Bolsonaro brigou com a bancada dele, no meio do ano passado, você vê que a reforma que passou da Previdência, a reforma passou, aqui o Rodrigo Maia e a maioria aceitou.
A reforma, por exemplo, tributária que o governo quer mandar, o Rodrigo Maia já criou um grupo de estudo e mandou desencavar as reformas tributárias que estão lá no Congresso, porque não vai ser a reforma do Bolsonaro, vai ser a reforma que eles querem que passe. Porque se o Bolsonaro vetar, eles derrubam o veto. Agora, o que é importante a gente ressaltar é que, para o Rodrigo Maia e para o Davi Alcolumbre, também é muito difícil a manutenção dessa maioria. Porque pensa o trabalho que o Rodrigo Maia tem que ter de chamar todos os líderes partidários, fazer reuniões e reuniões e reuniões, até alinhar todos esses líderes numa reforma. Então, assim, porque não pense que o Congresso é uníssono. Não pense que o Rodrigo Maia ele pensa o que todo mundo pensa. Cada um pensa de um jeito. E você alinhar todos esses pensamentos para derrubar um veto do governo é um custo. Tanto é que o Davi ele veio antes, né, do carnaval, quando chegou no domingo, ele já estava em Brasília, que é para ele poder ligar e costurar café da manhã, almoço, jantar, reunião, para poder costurar o funcionamento do Congresso. Então, esse governo que está aí, presidente minoritário, com a maioria do Congresso, por esses dois líderes, é extremamente custoso ao país, porque é custoso para o Bolsonaro mandar as medidas e é custoso para o Congresso aprovar as medidas, mas não as medidas que o governo quer, as medidas que ele quer. Então, assim, o Brasil, assim, as coisas ficam mais lentas. Você vê a reforma administrativa, não foi até hoje. A PEC, que é a PEC 139, que vai ser a da emergencial, que é para cortar o salário do funcionarismo público em 25%, ela está andando, está tendo audiência pública, né? Teve uma audiência pública ontem, ela vai estar andando devagar. Então, assim, mas já tem 73 propostas de emenda. A primeira emenda é do Jader Barbalho, tirando os 25% do funcionarismo público. A gente não sabe até onde eles... porque, assim, quando você vai mandar um projeto de lei, muitas vezes você bota umas coisas absurdas, porque aí essa coisa absurda chama a atenção da mídia e do povo, e as outras coisas passam, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu não sei até quando, se eles querem realmente cortar o nosso salário, ou se ele realmente botou aquilo ali que é para o resto passar e ele perder aquilo ali. Alexandre, falando na gente, a gente já está há quase uma hora, aí está excelente a nossa conversa, mas daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, né? Para a gente poder encerrar, porque a ideia é que essa entrevista, eu não sei se eu posso falar entrevista, né, porque eu não sou repórter, mas essa conversa... né? Um bate-papo. Um bate-papo, por favor. Um bate-papo. Que a gente quer disponibilizar isso depois, eu vou ver se eu consigo salvar, eu não quero perder esse conteúdo sob forma alguma, para a gente disponibilizar no YouTube da Confederação. Para a gente encerrar, eu estou olhando aqui o controlando o tempo, acho que a gente tem mais ou menos 2 a 3 minutos antes de cair a conexão. Lugar de monarquia, é em casa, no chá com bolinhos sossegado, ou é na política? Para a gente encerrar. Não, o lugar do monarquista é na política. Quem for do Rio de Janeiro está convidado para a gente ir no sábado, no Café com Bolinhos, estar lá batendo papo. Eu vou estar lá. E no dia... estarei lá conversando sobre monarquistas na política. É muito importante a participação política, é muito importante o estudo, e é muito importante estar na rua junto com a gente, com a bandeira. Agora, eu não sei se o movimento vai manter a manifestação do dia 15, né? Porque parece que houve um pedido do Bolsonaro para não ter. E aí eu dependo de vocês me dizerem se vai ter ou não. Eu também não sei. Eu queria agradecer. Pode falar, por gentileza. Eu queria agradecer o convite, pelo bate-papo. Pode me chamar para outros. A gente falou um pouquinho. A gente tem 20 segundos aqui. Eu vou encerrar aqui, Alexandre, pelo seguinte, porque eu acho que eu encerrando, eu tenho como salvar, que eu não quero perder isso de jeito nenhum. Tá. Tá bom?
Deixa eu Tá legal, aqui. então. Ó, Tamo junto. Oxalá eu não perca. Estou encerrando aqui. Tá. Ok. Valeu. Um abraço.